ser depois de disponibilizar para os senhores. Obrigado, Samara. Eu já cliquei aqui na gravação da aula de hoje, tá bom? Agora que eu aprendi a gravar, né? Estou gravando todas as aulas e publicando elas para vocês no YouTube. Então, agora que está gravando, né? E está chegando ainda mais algumas pessoas, eu vou repetir algumas palavras, né? Rápidas palavras, o que eu disse no início. A aula de hoje continua sendo a respeito de hidrodinâmica. A gente vai, né, abordar hoje, né, a parte de aplicação em cálculos, né, dos conceitos de hidrodinâmica, que são a viscosidade absoluta e a viscosidade cinemática. Vou fazer uma breve revisão com vocês do que nós aprendemos na semana passada, em especial as partes de fórmulas, né, que nós iremos aplicar hoje. E nos sistemas de medidas usados na indústria, são 3 sistemas principais, que é conhecido, o mais recente, o Sistema Internacional de Unidades, da década de 60, né, de 1960, do século 20, década de 60 do século 20, estou ficando velho, até os dias atuais, no século 21, né? Antes do sistema internacional, né, rivalizava no mundo o sistema MKS, que significa M de metro, K de quilo e S de segundo, e o sistema CGS, mais ligado à França, né? O MKS usado muito nos Estados Unidos e na Inglaterra. O CGS, C de centímetro, G de grama e S de segundo, bastante utilizado na França. Alguns até chamam de sistema francês. E nós hoje vamos desenvolver os nossos exercícios usando esses 3 sistemas. Sistema internacional de unidade, né? Quando eu for utilizar o sistema internacional, todas as grandezas devem ser expressas no sistema internacional de unidades. Quando eu trabalhar com o sistema CGS, todas as grandezas devem ser medidas dentro do sistema, assim como o MKS também. Então, para a gente recordar, vou colocar aqui a nossa aula passada. Espera aí. Deixa eu arrumar aqui. Nhau, nhau, nhau. Pessoal, para a gente lembrar do que nós estamos falando, tá? O tema da aula, como eu disse, é hidrodinâmica. A hidrodinâmica é a parte da física que estuda os fluidos de movimento, né? O hidro vem de água, a dinâmica de movimento. E aqui 2 exemplos de movimentação de fluido. Um é a água do mar, né? Nós somos uma cidade litorânea, turística, de praia. Então, de vez em quando, o mar tem aí ressaca, né? O mar fica bravo, bate nas rochas. É até um espetáculo bonito de se ver. Quando a maré enche demais, né? Quem mora do outro lado do oceano, em Santos, não consegue atravessar para o Guarujá, e nem nós para lá. E esse daqui é um exemplo natural de movimentação de fluidos de hidrodinâmica. Também tem as tempestades, né? No sábado à noite, nós tivemos aí uma tempestade elétrica de raios, e isso acontece por causa da movimentação das massas de ar, que também é um fluido. Aí nós temos a questão da viscosidade, que é a propriedade que o fluido tem de resistir ao movimento. Quanto mais fácil ele vai sendo conduzido, né? A gente fala que ele tem uma alta fluidez. E se ele tem dificuldade de se movimentar, a gente diz que tem baixa fluidez e alta viscosidade. Aí esse grau de viscosidade é muito importante, especialmente para motores, né, que trabalham com óleos lubrificantes. Então, o óleo lubrificante ele é muito viscoso, frio, mas quando esquenta ele fica bem fluido, fica bem leve. E isso é importante para
que o motor tenha um pleno funcionamento e as peças não se desgastem muito. E cada motor tem o seu óleo lubrificante específico, com as suas características. Por isso, quem tem carro e moto, não use óleo qualquer. Tem que ser o óleo indicado pelo fabricante, tá? Na continuidade, nós temos aqui o conceito da viscosidade absoluta, do Newton. Só um minutinho. Quem começou a estudar isso foi o Isaac Newton, grande cientista, é tido até hoje como uma das maiores mentes, né, da ciência humana. Junto com ele, disputa aí esse trono o Albert Einstein, né? O Isaac Newton ele é mais antigo, lá do 1700 e bolinha, Inglaterra. O outro que a gente também admira muito, Albert Einstein, já é mais novo, é do século XX. Beleza? E assim sendo, nós temos a fórmula simplificada. Então, eu estou voltando à explicação justamente para frisar bem essa fórmula. Nós temos aqui a viscosidade dinâmica, representada pela letra K, é igual à tensão de cisalhamento, que é a força que o fluido, né, resiste ao movimento. Então, tem uma força que empurra o fluido, né, numa direção. Essa de cisalhamento é uma força contrária, que dificulta o movimento. E aí ela se relaciona diretamente com a velocidade do fluido. É inversamente proporcional à velocidade do fluido. Se eu conheço a força de cisalhamento, conheço a velocidade, eu consigo achar aí a viscosidade dinâmica, tá? E a outra viscosidade, que é conhecida como viscosidade cinemática, é a relação que existe entre a viscosidade dinâmica e a massa específica. Fazendo aí a divisão de uma pela outra, a gente encontra o valor da viscosidade dinâmica. E a forma de expressão, né, no sistema internacional é Pascal II, a viscosidade dinâmica. Aqui os símbolos estão diferentes, pessoal, porque se você procurar na literatura, cada estudioso usa um símbolo, tá? Eu estou usando o símbolo K para a viscosidade dinâmica ou absoluta e o símbolo Nzinho para a cinemática. O importante desse slide aqui é gravar o seguinte: no sistema internacional eu uso Pascal II e no sistema CGS é o POASE. Olha aqui as unidades: grama dividido por centímetro vezes segundo, CGS, tá? A cinemática é metro quadrado por segundo. Como aqui não tem unidade de massa, né, eu só vai mudar aqui para o Stoke, vai mudar o metro para centímetro, daí fica centímetro cúbico por segundo. Falado isto, a gente pode ir para o exercício já. O exercício, eu coloquei nele uma tabela de dados e equivalências e fórmulas. Tá? Por que eu coloquei? Justamente para resolver os exercícios. Se você não sabe, né, quais as fórmulas que você vai precisar, se você não conhece as equivalências e nem a forma de expressão dentro dos sistemas, você fica perdido. Então, vamos lá, só para lembrar. Dados de fórmulas. Viscosidade absoluta dinâmica é K dividido por tal sobre V, onde o tal é a tensão de cisalhamento, o V é a velocidade, e o K, claro, a viscosidade dinâmica ou absoluta. A viscosidade cinemática é N dividido por K dividido por U, que em grego chama μ. Onde esse K aqui é a viscosidade absoluta e o μ é a massa específica. E como é que eu acho a massa específica? Eu vou dividir a massa pelo volume, onde M é massa, V é volume. E o peso? O peso é massa vezes a gravidade, que é a força da gravidade,
que nós vamos usar 10, valor 10. Na verdade, é 9,8 alguma coisa. Mas a gente, para facilitar os cálculos, a gente vai usar o valor 10. O volume do cilindro, né? O cilindro, o formato dos tanques, geralmente na indústria, tem a forma cilíndrica, que lembra aí uma latinha de massa de tomate, né? Ela tem a base redonda, né, circular, e você estende uma altura e fecha a outra ponta. Aí eu vou ter na base raio ao quadrado vezes o π aqui valendo 3,14 vezes a altura do cilindro, multiplicando tudo, né? O raio aqui no sistema internacional é metro, metro ao quadrado vezes metro vai dar metro cúbico, o volume vai sair metro cúbico. Se eu usar centímetro para raio e altura, o resultado sairá, logicamente, em centímetro cúbico. Então, depende da medida que eu tiver aqui de comprimento, é que vai ser o resultado do volume. O diâmetro, né, quando eu traço um círculo no meio, de ponta a ponta, eu tenho o diâmetro. O raio é o valor do centro do círculo até a extremidade. Logicamente, o diâmetro vai ter duas vezes o raio. Falando das equivalências que a gente vai usar nesse exercício, 1 metro quadrado é igual a 10 mil, né? 10 mil centímetros quadrados. Tá errado, é 1 milhão. Pessoal, corrija aqui para mim, por favor. Não, desculpe. 1 metro cúbico que é 1 milhão. 1 metro quadrado é 10 mil centímetros quadrados mesmo, tá? Tá errado não, tá certo. 1 pascal segundo é igual a 0,1 kg força por vezes segundo vezes metro menos 2. Quando tenho um expoente negativo, ao que eu coloquei 2 lá de menos é um só, tá? O menos aqui só significa que esse metro quadrado está embaixo. É kgf vezes segundo dividido por metro quadrado. Quando eu boto ele para baixo, ele perde sinal. A massa específica da água é 1000 kg vezes metro menos 3. Mesma coisa. Menos 3 só que significa que ele está como denominador. É 1000 kg por metro cúbico. Quando eu boto ele para baixo, debaixo do tracinho aqui, ele perde o sinal. Fica m elevado a 3 positivos. 1 pascal segundo é igual a 10 poase. Um Stoke é 10 a menos 4 metros quadrados por segundo. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. O π, como eu já disse, é 3,14. 1 poase equivale a 6 centipoases. Um Stoke, 6 centistokes. 1 quilograma é igual a 1000 gramas. E uma tonelada é 1000 quilos. No sistema de grandeza, a gente vai usar os seguintes valores. No sistema internacional, a viscosidade dinâmica é pascal segundo. Por isso que eu boto aqui os valores de conversão. 1 pascal segundo vale 10 poase. Quando eu for mudar de sistema internacional para CGS, eu mudo de pascal segundo para poase. Quando eu faço essa transformação, tenho que saber a equivalência, senão não consigo converter. Quando eu preciso mudar de sistema internacional para MKS, eu tenho que saber a relação de pascal segundo para quilograma força. E aqui eu tenho a relação. 1 pascal segundo é igual a 0,1 quilograma força segundo vezes metro dividido por metro quadrado. Na continuação, a viscosidade cinemática, ela no sistema internacional, expressa em metro quadrado por segundo. Como não tem massa na unidade dela, no MKS é igual. Sistema internacional e sistema MKS, a velocidade cinemática não muda a expressão. Só vai mudar quando for para CGS, porque o metro vira centímetro, né? E o centímetro quadrado aqui... Aí, pai, pode ir, cara. Alô, alguma dúvida? Se tiver, fale. Vou chegar primeiro ainda. O Stoke é a unidade que, relacionada com metro quadrado por segundo, né, é 10 a menos 4. Então, 1 Stoke é 10 elevado a menos 4 metro ao quadrado. Se a gente voltar um pouquinho antes, eu coloquei aqui que o metro quadrado é 10 mil centímetros. 10 mil, ele tem aqui 1, 2, 3, 4 zeros. É 10 elevado à quarta potência. Quando a gente passa para o outro lado, 1 centímetro é igual a 10 elevado a menos 4 metro quadrado.
Por isso que a relação do Stokes é essa, beleza? Há perguntas? Não há perguntas. Não havendo perguntas, vamos continuar. Falando sobre essas relações existentes, sim, faltou a massa específica. A massa específica é 1 quilograma por metro cúbico no sistema internacional. No sistema de forças aqui, eu não uso quilograma-força para massa específica, é só quilograma mesmo, normal. Então, fica quilograma vezes dividido por metro cúbico. E quando muda para o sistema CGS, muda para grama centímetro cúbico. Existe uma diferença do quilograma para quilograma-força, tá? O quilograma-força, ele inclui a força da gravidade. É muito utilizado em física. Porém, esse estudo de viscosidade, ele é mais voltado para a física do que para a química, mas para a gente ter importância para que a gente consiga entender o comportamento do fluido. Então, vamos voltar lá em cima. Primeiro exercício. Professor, Oi. tem uma pergunta. O que é sistema CGS? Eu não entendi. Dá para explicar novamente, por favor, que está cortando o áudio? Claro. Está cortando o áudio? Eu vou falar de novo. Para quem pegou a aula pela metade, e veio depois, o sistema internacional é o que todos os países do mundo usam hoje, que até a década de 60 do século 20, né, cada região do mundo tinha o seu sistema de medida. Né, os países industriais, né, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão, cada um tinha o seu. Né? Os Estados Unidos usavam muito o MKS. M vem de M de metro, K de quilo e S de segundo. Esse modelo aqui era utilizado nos países anglicanos, né, de língua inglesa, Estados Unidos e Inglaterra. O CGS, C de centímetro, G de grama e S de segundo. Era muito usado na França. Lembrando que durante uma boa época da história humana, né, da nossa história recente, existiam os países de domínio inglês, né, o Império Inglês, onde o sol não se punha, que eles tinham terra no mundo inteiro. Aí eles tinham um sistema de medida que só usava nas colônias inglesas e nos países de língua inglesa. E a França sempre foi rival da Inglaterra e eles criaram um sistema diferente, baseado no CGS, no centímetro grama segundo. E alguns procedimentos industriais ainda preservam. Se ele tem influência francesa, ele usa o CGS. Se tem influência inglesa, usa o MKS. Ainda hoje. Para vocês terem uma noção, eu não sei se eu já falei isso para vocês aqui, né, o Parque Industrial de Cubatão, a refinaria, foi feita em 1940, se não me engano, 40, 50. E muitos equipamentos que estão lá até hoje é dessa época. E não tinha ainda sistema internacional. Mas você vai chegar lá e vai encontrar um monte de equipamento ainda com sistema antigo. E a gente tem que saber fazer a relação com o sistema internacional, que é o mais utilizado hoje. Esclarecer a dúvida? Bem, quem cala consente. Vamos continuar. Sim, professor. Obrigada. Nada. Vamos para o primeiro exercício. Primeiro exercício. Sabe-se que 1.500 gramas de massa de uma determinada substância ocupa o volume de 2 metros cúbicos. Determine a massa específica, peso específico e densidade relativa dessa substância. A massa específica, a gente tem a formulazinha lá embaixo. Aqui, ó, massa específica é massa dividido pelo volume. É só fazer a conta. 1.500 dividido por 2 vai dar 750 quilogramas por metro cúbico. Tudo bem? Hello? Sim. Tudo bem. Então vamos para o segundo item, peso específico. O peso específico é só pegar a formulazinha lá embaixo. O peso é igual a massa vezes gravidade. A massa é 1.500. A gravidade é 10. 1.500 vezes 10 dá 15.000. 15.000 o quê? Newtons. Tá? Coloca 15.000 N maiúsculo no final.
Professor, pode repetir aí, por gentileza? No cálculo aí do peso específico, o peso específico é igual a massa vezes a gravidade. A massa é 1.500, a gravidade é 10. 1.500 vezes 10 dá 15.000. 15.000 newtons. Obrigado, professor. E a densidade relativa, eu acho que eu não coloquei essa fórmula aí para vocês, deixa eu ver. Não coloquei. A densidade relativa, pessoal, é a densidade do produto dividido pela densidade da água. Deixa eu ver aqui. Opa, chegou uma atrasadinha. Então, é isso daqui, ó. Usando D como símbolo, densidade relativa, dr, é igual à densidade do produto dividido pela densidade da água. Professor, não está dando para ver, não. Dá para mostrar mais legítimo, por Deixa eu favor? ver. Melhorou? Sim, obrigada. Tá, dr igual a D dividido por D da água. Eu já encontrei que a densidade do produto aí é 750. E a densidade da água é 1.000. Então, divide 750 por 1.000 e nós vamos ter o valor de 0,75. Beleza? Podemos passar para o próximo? Sim. Então, vamos lá. Segundo exercício. Um reservatório cilíndrico possui diâmetro de base igual a 2 metros e altura igual a 4 metros. Sabendo que o mesmo está totalmente preenchido com gasolina, massa específica igual a 700 kg por metro cúbico, determine. Letra A, o volume do reservatório em metros cúbicos. Então, descendo lá nas fórmulas, eu botei lá o volume do cilindro. Volume do cilindro é πr ao quadrado vezes altura. E quanto que é o raio? O raio é metade do diâmetro. Se o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, botando 2 para o outro lado, o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Quanto que é o diâmetro? O diâmetro é 2 metros. Divide por 2, dá 1. Então, é π vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 4 é 4. E 4 vezes π, o π é 3,14. Multiplicando 4 vezes 3,14 dá 12,56 metros cúbicos. Professor, não entendi. Explica novamente, por favor. Sim. Você viu lá a fórmula do volume do cilindro? Que está na tabelinha na mesma atividade? Lá embaixo. Então, se você achou a fórmula é o seguinte: volume é igual a πr ao quadrado vezes altura, vezes h. Quem que é o h? O h é 4 metros. Quem é o raio? O raio é metade do diâmetro. O diâmetro foi falado no exercício que vale 2 metros. Quanto é metade de 2? Metade de 2 é 1. Aí é só multiplicar. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 4 é 4. 4 vezes 3,14 é igual a 12,56 metros cúbicos.
E vamos para a letra B de bola. A massa em toneladas de gasolina armazenada. Para eu achar a massa, eu vou usar a fórmula da massa específica. Então, a massa específica é igual a massa dividido pelo volume. Eu quero saber a massa, eu isolo M. O V multiplica a massa específica. A massa específica é 720. O volume eu encontrei no exercício A, que é 12,56. Multiplicando os dois, eu vou chegar no valor de massa 9.043,2 quilos. Oi. Para achar a massa, eu vou usar a fórmula da massa específica. A massa específica é igual a M dividido por V, que é o volume. Isolando M, eu quero saber a massa. Eu passo a multiplicar o volume pela massa específica. A massa específica foi dado que é 720. O volume foi encontrado no exercício A, na letra A. 12,56 vezes 720 vai dar 9.000 quilos, 9.043,2 quilos. Convertendo isso para tonelada, eu vou ter o valor de 9 toneladas de gasolina. Aproximado. Se quiser colocar todos os números, fica 9,0432 toneladas de gasolina. Podemos ir para o próximo. Pessoal, já me deram aviso aqui. Professor, é uma pergunta. A letra B, qual é a fórmula que eu uso aí? A B, Sim. eu uso a fórmula da massa específica. Se você descer lá embaixo, no quadrinho de fórmula, sei lá, massa específica é U igual a M dividido por V. Aí você sabe quanto é o U, que é 720. O V você já achou na letra A, fica faltando só o M. Entendeu? Entendi, obrigada, professor. Correto. Tá. Pessoal, já me deram aviso que vai acabar essa reunião em 8 minutos. Assim que terminar, eu fecho e abro outra, tá bom? Continuando, terceiro exercício. A viscosidade cinemática de um óleo é 0,028 metros quadrados por segundo. E a sua massa específica relativa é 0,85. Determine. Letra A massa específica do óleo. Então, aqui eu tenho que usar a formulazinha que eu passei para vocês. Deixa eu passar aqui uma mais bonitinha. Eu tinha passado essa para vocês. Densidade relativa é igual à densidade do produto dividido pela densidade da água. Agora, se eu quero saber a densidade do produto, que é massa específica, eu mexo na fórmula assim, usando a massa específica. Né? Se eu quiser saber a relativa é essa, se eu quiser saber a do produto, ela muda para essa daqui. Ó. A densidade do produto é igual à densidade relativa vezes a densidade da água. Tá? No caso aí, ele está falando de massa específica. Massa específica e densidade na fórmula é igual. Só muda o símbolo. Então, o símbolo da massa específica é o U, esse U grego que a gente fala que é o Mi, tá? Então, o Mi, a massa específica, é igual a massa relativa, massa específica relativa, vezes a massa da água. A relativa aí é 0,85. Multiplicado por 1.000, que é a massa da água, vai dar o valor de 850 quilos por metro cúbico. Podemos ir para B. Oi. É 0,028 vezes 1.000, no caso? Não, senhor. Eu estou falando de massa específica. Ainda não entrei em viscosidade.
Então, a massa específica é 0,85, que foi dada aí, a relativa, multiplicada pela massa específica da água. A massa específica da água é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Quando você multiplica os valores, 0,85 vezes 1.000, vai sair o resultado de 850 quilogramas por metro cúbico. Obrigado. Professor, por que a massa específica é 1.000 da água? Não entendi. Isso é um dado, querida. Se você encher uma caixa de água padrão de casa, ela tem 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de espessura. Você vai precisar encher 1.000 litros de água para poder encher a caixa. Isso é um dado. E esse dado foi dado no exercício aqui embaixo, ó. Dados, equivalência, lá embaixo. O água, esse o água é massa específica da água, é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, essa informação, né, ela foi dada nas tabelas aqui embaixo. Entendi, professor. Obrigada. Beleza. Podemos ir para B? A letra B, ele pergunta qual é a viscosidade dinâmica no sistema internacional. No exercício, ele fala da viscosidade cinemática e o valor que ele deu já está no sistema internacional. A massa específica do óleo eu encontrei no sistema internacional. Então, eu usando a fórmula da viscosidade dinâmica, usando os valores que eu encontrei, já sai direto no sistema internacional. Então, vamos lá. A viscosidade absoluta dinâmica é igual... tem essa primeira fórmula aqui, tensão superficial dividido pela velocidade. Eu não sei nem a tensão desse isolamento do fluido e nem a velocidade. Então, não é essa fórmula que eu vou usar. A segunda que tem essa grandeza incluída na fórmula é essa segunda fórmula. A viscosidade cinemática N é igual à viscosidade dinâmica K dividido pela massa específica. A viscosidade cinemática, o exercício já deu o valor. A viscosidade dinâmica é a pergunta e a massa específica eu já achei na letra A. Então, eu vou lá, eu escrevo essa fórmula e coloco os valores que eu já conheço em substituição. Então, vamos lá. N é igual a K dividido por μ. O N é 0,028. É igual a K, que é a viscosidade dinâmica, dividido por 850. Fazendo a multiplicação cruzada, vai ser 0,028 vezes 850. O resultado será 23,8 pascal segundo. O seu valor de K mesmo, qual que é? O valor de K é a pergunta. Então, você vai escrever. Deixa eu tentar mostrar, ver se dá para ver aí. A formulazinha. Deixa eu ver aqui, letra B. Dá para ver aí? Está muito claro? Pra ver. Então, N é igual a K dividido por μ. Aí, isolando aqui a letra K, a massa específica multiplica o N, tá? Aí eu substituo. O N é 0,028 vezes o 850. Aí o resultado da conta já é a resposta. Beleza? Ok. Dá 23,8 pascal segundo. Vamos para o C. A viscosidade dinâmica no sistema MKS. Aí eu tenho que saber lá a conversão para quilograma força, lá embaixo.
Se eu voltar aqui embaixo, eu vou ter o dado 1 pascal segundo é igual a 0,1 quilograma força vezes segundo vezes metro, né, menos 2. Aí, quando eu fizer a equivalência, aqui em cima, vai ser, eu uso o dado do exercício anterior, né, K igual a 23,8 pascal segundo e multiplica pela equivalência. 0,1 quilograma força é SM menos 2 em cima, barra 1 pascal segundo embaixo. Você elimina o pascal segundo, a multiplicação vai dar o valor de 2,38 quilograma força vezes segundo vezes metro menos 2. Pessoal, ela vai, essa primeiro momento vai terminar e eu já vou abrir outra aula, tá bom? Assim que terminar, eu já abro outra. Então, o item C, D e E é só